anos por aí, eu já comecei a me preocupar um pouco mais com a minha aparência. Daí eu comecei a me comparar com as minhas amigas sempre mais magrinhas, né? E eu comecei a olhar e a falar, nossa, eu tô um pouquinho mais gordinha, né? Não tô tão bem. Daí a gente vai entrando na pré-adolescência, vai passando um pouquinho a ter um pouco mais de preocupação com o que os outros acham, a querer tá bonita, né? A querer chamar atenção, e eu me sentia o patinho feio. Literalmente eu me sentia o patinho feio porque eu tava sempre acima do peso. Até os meus 10, 11 anos eu tinha o hábito de ir pra escola, fazer as atividades que eu tinha que fazer, eu ia pra casa e eu comia. Depois do almoço eu ia pro meu quarto assistir televisão, jogar videogame, até mesmo brincar lá com as minhas bonequinhas, e eu levava um copo de refrigerante e um pacote de biscoito recheado. E eu comia. Enquanto não acabasse o pacote de biscoito, eu comia. Uma vez até a minha mãe foi com meu pai no casamento, e como era minha época de prova na escola, eu não pude ir junto, né? Eu acho que eu já tinha uns 12 anos, mais ou menos isso. Então eu fiquei em casa, né? Eu não podia ficar sozinha, mas a minha mãe pediu pro meu tio ficar essa semana lá na minha casa. Ela falou, olha, fica tranquila, a Vanessa, ela se vira bem, ela faz a comida, faz o lanche dela, é só mesmo pra não deixar ela ficar sozinha em casa, ela vai pra escola, volta, e assim, só mesmo pra acompanhar, tá? E esse meu tio ficou lá em casa. E eu falei pra ele, tio, vamos fazer alguma coisa diferente pra gente comer, né? Aí ele falou, bacana, vamos sim. Aí eu pedi pra ele fazer macarrão pra mim. E ele fez lá um macarrão, a gente comeu bastante, porque como eu disse no comecinho, eu adoro massa. Assim, gosto mesmo, gosto de macarrão, gosto de pizza, né? Lasanha, pão, gosto bastante. E o que foi que aconteceu? Ele terminou de fazer o macarrão, nós comemos, e uma pessoa normal era pra estar satisfeita. Eu falei pra ele, tio, e a sobremesa, hein? E ele, sobremesa? Vamos comer uns biscoitinhos? Ele falou, uns 2, 3, né? Alguma coisinha. Eu falei, não, tio, eu queria mesmo era comer um bolo de chocolate. E ele falou, bolo? Eu não sei fazer bolo, né? A gente não morava tão próximo assim do supermercado, nem tão próximo da padaria, dava um pouco de trabalho ter que ir até lá. E eu falei pra ele, fica tranquilo, vou fazer o bolo. E assim, a minha mãe cozinha muito bem. Assim, pensa numa pessoa que tem o talento de engordar as pessoas. É a minha mãe. Por quê? Porque ela cozinha muito bem. E aí você não consegue parar de comer, né? E aí eu falei, puxa, eu devo ter alguma coisa desse dom aí, desse talento da minha mãe. Fui lá, peguei umas receitas, né? Minha mãe sempre teve livro de receita, cadernos, e tem até hoje, tá? Eu fui lá e peguei um desses livros dela e fui procurar uma receita de bolo de chocolate. Eu adorava aquele bolo de chocolate com aquela casquinha em cima, sabe aquela casquinha que você pega, assim, bem crocante de chocolate, que não chega a ser aquele brigadeiro, mas ela é mais firminha? Adorava aquilo. Enfim, achei a receita. Fiz o bolo. Fiz uma assadeira de bolo, né, do tamanho de bolo. Minha mãe fazia os bolos, e minha mãe sempre teve aquelas assadeironas de bolo. Quem convive com a gente sabe que ela é bem exagerada pra tudo que ela faz de comida, e eu acabei herdando, né, isso por um tempo. Fiz aquela assadeira de bolo, fiz a cobertura, tudo. Falei pro meu tio, oba, vamos comer, né? E o meu tio falou, vamos, né? E ele também comia bem, mas assim, ele falou, vamos comer um pedaço, né, de sobremesa, porque até o bolo ficar pronto. E eu sempre gostei de comer bolo quente, pão quente, sempre gostei. Daí o bolo saiu, eu cortei e comecei a comer, né? Comi um pedaço, 2, aquela coisa. E ele, Vanessa, para de comer. Vanessa, o bolo tá quente, Vanessa, vai te dar dor de barriga, Vanessa. Eu falava, vai não, tio, come aí, fica uma delícia, né? Olha o pensamento de gordo, né? E ele falava, Vanessa, para, vai te dar dor de barriga, você tá comendo quente, tá comendo muito. Eu sei que do período da tarde, depois do almoço, até a noite, eu já tinha comido 85% da assadeira de bolo, e ele tinha comido uns 2, 3 pedacinhos, assim, de verdade. Aí minha mãe ligou à noite, né? Que a gente morava no Rio, ela tinha ido no casamento em São Paulo, e ela ligou e falou comigo, falou, meu irmão, tudo bem? Tá tudo bem aí e tal, parará, parará, parará. Ele, tá tudo bem, só que eu tô preocupado. Ela, preocupada com o quê, né? Ela já achou que tivesse acontecido alguma coisa assim grave. Ele, a Vanessa comeu uma assadeira de bolo de chocolate, ela vai passar mal, ela vai ter congestão. E do tipo, o que eu faço se ela tiver congestão? Desesperado. Aí minha mãe falou pra ele, falou, não, irmão, fica tranquilo, tá tudo bem. A minha mãe já me conhecia, né? Família, né, mãe e pai é uma coisa que eles conhecem a gente, eles tentam fazer de tudo pra não desagradar a gente. E nessa época o meu pai e minha mãe já estavam um pouco mais preocupados com a minha obesidade. Mas ela falou, não, tá tudo bem, ela vai passar bem, ela não vai passar mal não.
E se ela passar mal, você liga pra gente, mas ela tá habituada a comer assim, né? E foi. Essa foi a segunda vez que eu me lembro que eu choquei alguém pelo excesso de comida propriamente dito. Bom, eu continuei crescendo e o excesso de peso começou a me trazer constrangimento. Eu comecei a ficar cada vez mais isolada, porque com os meus 12, 13 anos, como a gente morava em cidade litorânea, a gente, querendo ou não, a família, a gente mesmo tinha o hábito de ir pra praia. Meu tio tinha uma casa de praia e tanto às vezes de ir pra lá junto com os meus primos e com as minhas primas, ou até mesmo da gente estar viajando, porque meu pai sempre prezou muito da gente viajar, porque ele trabalhava em 2, 3 empregos e ele sempre tirava um tempo pra gente estar viajando em família pra ficar próximo. E aquilo, apesar de eu adorar ir pra praia, adorar ficar perto da minha família, dos meus amigos, dos meus primos, eu comecei a ficar com um pouquinho de vergonha. Porque começava a moda daqueles biquínis aqui do lado, né, de amarrar aqui assim do lado, né, e eu tinha vergonha, porque eu tinha dobras e mais dobras, né, na barriga, a minha coxa era muito grossa, do tipo que roçava uma na outra conforme eu andava, ia ficando tudo roxo, sabe? Começava a ficar assado, então eu tinha que ainda usar pomadinha de bebê, às vezes no meio da perna, porque começava a ficar assado, a machucar. E as minhas amigas, todo mundo, nossa, né, vestidinha, com um biquininho de amarrar do lado, né, tal, assim. E eu meio sem graça, tendo que às vezes usar um biquíni mais largão, né? Ou um sunkini. Lembra disso, gente? Deve ter, agora mudou o nome, mas assim, aquele biquíni que vem até aqui em cima, sabe? Cobrindo tudo aqui assim, aqueles maiores, porque eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de colocar um biquininho num corpão, né? Um corpão gordo, né? Infelizmente gordo. E nessa fase eu comecei a ficar com vergonha, porque é a fase da pré-adolescência, vocês sabem, né? E daí começou a época de sair, de paquerar, né? Dos meninos, daí a gente saía, e às vezes no clube, alguma coisa assim. E eu me senti o patinho feio, né? O patinho feio por quê? Porque as minhas amigas eram todas magras,